Boa noite, meus irmãos. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, nossa família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. Profetizamos transformação na nossa vida, na nossa família, nos nossos negócios, projetos e sonhos. Chegamos em nosso 4º dia de fortalecimento espiritual. E antes de entrar no tema de hoje, quero falar um pouco sobre a importância de buscarmos o fortalecimento espiritual. Você pode ler em livros, escutar boas pregações e sermões, mas se você não colocar em prática, você facilmente vai cair no momento das dificuldades e tribulações. Anote essas informações, pois elas são importantíssimas. O fortalecimento espiritual se sustenta em 3 pilares principais. Primeiro, o propósito da dor. A dor não é um castigo, mas uma ferramenta de Deus para forjar o seu caráter. Assim como o fogo purifica o metal, a dor purifica a alma. Ela revela fraquezas, ensina a paciência e te força a buscar um nível de fé mais profundo. O fortalecimento começa quando você entende que a adversidade não veio para te destruir, mas para te preparar para o seu destino. Segundo, a disciplina da presença. O seu espírito se fortalece na presença de Deus e a presença se manifesta no silêncio. Para ouvir a voz de Deus é preciso se afastar do barulho da murmuração e da multidão. A oração consistente, a leitura da palavra e a decisão de se desconectar do caos são atos de guerra que preparam o seu espírito para a luta. Terceiro, o poder da aliança e da memória. Você não foi chamado para lutar sozinho, mas para lutar com os guerreiros certos. O fortalecimento espiritual exige que você se cerque de intercessores, de pessoas que buscam a presença de Deus acima de qualquer interesse. Além disso, ele se constrói na memória. Lembre-se das vitórias passadas, dos milagres que Deus já fez em sua vida. A memória é o bordão da fé, que te dá a esperança necessária para enfrentar a próxima batalha. O fortalecimento espiritual é o processo de se tornar um valente, um intercessor, que defende o seu campo de lentilhas com fé e ousadia, sabendo que a vitória já está garantida. Amém? Estamos hoje no 4º dia do nosso propósito pelo fortalecimento espiritual. Jesus pode transformar tudo. Ele tem todo o poder. Por isso, fique firme no propósito. Não desista. Compartilhe esta oração com outras pessoas. Deus é fiel. Quantas coisas maravilhosas estão acontecendo. Isso é pura intervenção do Senhor. Se você tem alguém próximo que está passando por uma situação complicada, acredite, Deus não vai atrapalhar, Deus só vai ajudar. Por isso, coloque essa pessoa em oração e ore conosco. Hoje, eu quero compartilhar uma palavra sobre sabedoria. Em Provérbios, capítulo 19, versículo 20, a Bíblia diz assim: ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. A sabedoria, meus irmãos, é a chave para a prosperidade. A dívida, por exemplo, está esvaziando o seu futuro para encher o seu presente. A Bíblia diz: vocês emprestarão a muitas nações, mas de nenhuma tomarão emprestado. Deuteronômio capítulo 15, versículo 6. Eu acredito que nós precisamos ter sabedoria. O tempo em que vivemos precisa de boa administração e de discernimento quanto aos nossos gastos e investimentos. Eu sei que é difícil romper com certos padrões, mas tudo tem que ser no tempo certo e com sabedoria. Se você olhar para a economia hoje, você fica assustado com a velocidade em que as coisas mudam, as tarifas, os impostos, o mercado. Mas se você mantiver uma boa administração, uma boa saúde financeira e se orar sobre todas as suas decisões, eu tenho certeza que Deus vai te ajudar. Eu, por exemplo, tenho orado muito mais agora em relação às minhas finanças e minhas decisões financeiras do que orava há 2 anos. E sabe por que tenho orado mais? Porque sei que não se trata só de mim, mas do meu propósito, das necessidades da minha família e do nosso futuro. Tudo tem que ser feito com extrema cautela. Deus nos dá graça para prosperarmos, mas nós temos que ter a sabedoria que Deus deu a José quando ele foi colocado como governador do Egito.
A direção que José recebeu foi para economizar 1/5 de tudo no tempo de abundância, para que no tempo de escassez, aquilo que foi guardado fosse usado. Se não andarmos à frente, com a ótica e a sabedoria divina, podemos nos afundar facilmente. Tenho visto muita gente endividada e a maioria delas não tem uma perspectiva de melhora. Mas se você mergulhar nos princípios eternos de Deus, tenho certeza que Deus vai te ajudar. Quando você se torna um homem ou uma mulher sábia, pode contar com o favor de Deus. O segundo conselho que quero te dar é sobre a provisão divina, que só é garantida no lugar para o qual você foi chamado. Você pode sobreviver em qualquer lugar, porque o ser humano tem um instinto de sobrevivência. Se você estiver no meio da selva, você vai achar uma maneira de sobreviver. Mas qual a diferença entre um sobrevivente e uma pessoa que vive debaixo da provisão divina? O sobrevivente tem que lutar com suas próprias forças. Quem vive debaixo da provisão divina também usa suas forças, mas tem um favor sobrenatural sobre sua vida, que o faz conseguir muito mais do que um sobrevivente. Eu não acho errado você tentar a vida em outro lugar, desde que você tenha a direção de Deus para isso. Caso contrário, você será apenas um sobrevivente. E quando você é um sobrevivente, nem sempre consegue ser feliz, porque tudo é na força do braço, suando, se esforçando ao máximo. Eu me considero uma pessoa muito esforçada e resiliente, mas sei que estou no lugar que Deus me designou, e isso me favorece muito. Outro dia, em oração, eu estava dizendo a Deus que a minha parte não deve ser nem mencionada. Eu penso nos meus esforços, mas vejo tanto o agir de Deus em minha vida que só tenho que dar o crédito e a glória a Ele. Porque se eu me esforçasse ao máximo e não tivesse o favor e a bênção de Deus, os resultados seriam completamente diferentes. Deus está dizendo para você: esteja no lugar que eu te designei. Muitas pessoas perdem grandes bênçãos porque estão apegadas a bens materiais, a um lugar, ou deixam as emoções na frente da direção de Deus. Parou para pensar que isso também é um pecado? Andar fora da direção do Senhor, fora do lugar que Ele designou para você? Por isso, não fique preso a nada material quando Deus te dirigir. Já vi pessoas que tiveram a oportunidade de se mover, mas estavam agarradas a um apartamento, a uma amizade ou a algo que conquistaram. Às vezes você está olhando para algo que cabe na palma da sua mão, e o que Deus tem para você não cabe nas duas mãos abertas. Nunca troque a direção do Senhor por uma coisa que você já tem. A terceira coisa, com a qual eu encerro, é que a dúvida autoriza ataques satânicos contra a sua vida. A dúvida é terrível e esmagadora. Basta uma fagulha de dúvida para levar você a uma crise, para acabar com seu foco e sua concentração. A dúvida não pode fazer parte da nossa vida. A fé deve governar sobre nós. A fé em Deus e no seu poder. A dúvida mexe com a nossa estrutura. Ela nos tira do caminho e nos faz entrar em guerras desnecessárias. Já parou para pensar quanto tempo a dúvida roubou de você? Ela pode arrancar uma parte do seu propósito. A dúvida autoriza ataques satânicos e produz tragédias, assim como a fé produz milagres. A dúvida é você entrar em um conflito que vai gerar algo que não existia antes na sua vida. Por isso a Bíblia diz que temos que andar por fé e não por vista. Andar por fé é não deixar a dúvida entrar no coração. Vamos para a parte prática dessa nossa reflexão. Estão aqui algumas dicas práticas baseadas nos 3 pontos principais da mensagem. Primeiro, tenha sabedoria nas finanças. A prosperidade não é apenas sobre o quanto você ganha, mas sobre o quanto você administra com sabedoria. Faça um plano financeiro. Sente-se e anote suas despesas e receitas. Saiba exatamente para onde seu dinheiro está indo. Isso te dá o controle e o poder de tomar decisões conscientes, em vez de ser dominado pelas dívidas. Seja como José.
Crie o hábito de poupar. A dica é economizar uma parte do que você ganha, mesmo que seja pouco, no tempo de fartura. Isso irá te dar segurança para enfrentar os períodos de escassez no futuro. Inclua Deus nas suas finanças. Antes de fazer uma compra grande, um investimento ou de assinar um contrato, leve a questão a Deus em oração. Peça sabedoria para cada decisão financeira, por menor que seja. Segundo, mantenha-se no lugar da provisão. O texto deixa claro que existe uma diferença entre a sua força para sobreviver e o favor de Deus para prosperar. Busque a direção de Deus. Tire um tempo para orar e perguntar a Deus se o lugar onde você está, trabalho, cidade, ministério, é o lugar que Ele te designou para estar. Se você sentir que precisa se mover, faça-o com a certeza de que Deus está na liderança. Troque o que é pequeno pelo que é grande. Não se apegue a bens materiais, a amizades ou a uma zona de conforto. Se o Senhor te der uma direção, obedeça, pois o que Ele tem para você é muito maior do que qualquer coisa que você já conquistou. Terceiro, troque a dúvida pela fé. A dúvida é um obstáculo espiritual, enquanto a fé é a chave para os milagres. Alimente a sua fé. Da mesma forma que você alimenta seu corpo, alimente a sua fé. Ouça a palavra de Deus, leia a Bíblia, assista a sermões e procure orações de fé. A fé cresce ao ouvirmos a voz de Deus. Lute contra a dúvida. Quando um pensamento de dúvida ou derrota vier, repreenda-o imediatamente. Declare a palavra de Deus em voz alta, como "Eu sou capaz em Cristo" ou "Deus vai resolver este problema". Professe o milagre. Em vez de falar sobre a sua dor ou o problema, comece a falar sobre o milagre. Use a sua boca para profetizar a vitória que você deseja ver, pois a fé age antes que o milagre se manifeste. Colocar esses princípios em prática, um passo de cada vez, fará toda a diferença na sua vida. Amém, meus irmãos? Vamos orar nesse momento, pedindo o auxílio do Senhor. Senhor, libera do teu poder sobre nós. Derrama da tua graça. Unge-nos, ó Deus. Que todo jugo espiritual seja removido, que todo peso e toda opressão saia agora, no nome de Jesus Cristo. Pedimos que nos dês da tua sabedoria, da tua graça e do teu favor. Fala conosco. Que a nossa casa, Senhor, esteja abençoada. Que o nosso lar seja um lugar de paz, de harmonia. Tira, Pai, todo conflito da mente dos nossos filhos e traz a tua bênção. Traz, Senhor, a tua resposta ao coração deles. No nome de Jesus, oramos também pela salvação de todos nessa casa, para que haja um avivamento e uma obra extraordinária que seja um testemunho para todos ao redor, no nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar que todo espírito de vício, tudo aquilo que mantém pessoas em cativeiros de pecados ocultos, está tendo libertação agora. O poder de Deus está presente nesta oração, no nome de Jesus. E eu uso a autoridade que o Senhor me confiou em Lucas 10:19 para quebrar agora todo tipo de ação maligna, toda corrente de Satanás, toda amarra espiritual, que tudo seja quebrado no nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu peço a tua bênção em favor de cada pessoa que está orando comigo. Oro por aqueles que estão em situações complicadas, endividados, com problemas em negócios ou com causas na justiça. Oro por aqueles que agiram de forma precipitada em projetos. Eu peço, Senhor, que tu tires essas pessoas da dificuldade, que lhes dê as estratégias e oportunidades, que traga recursos e direcione para que esses problemas sejam resolvidos. Eu oro para que todo laço e ataque de Satanás seja cortado agora, em nome de Jesus. Dá vitória a essa pessoa, Pai. Dá vitória à sua casa e família. Livra-a do mal e das ciladas do inimigo. Eu oro em nome de Jesus para que o Senhor traga um tempo de avanço, de rompimento e de vitória. Vem com o teu poder e toques com a tua graça agora.
Tira, Pai, todo tipo de obstáculo do caminho dessa pessoa, todo espírito de acidente, que tudo que se opõe a ela espiritualmente caia por terra, em nome de Jesus. Eu oro para que o Senhor traga criatividade, sabedoria e favor, e que a Tua provisão esteja sobre nós. Meu Deus, eu oro por aquele que pode estar no lugar errado, investindo no lugar errado e perdendo tempo. Que o Senhor fale com essa pessoa, a avise e traga essa verdade para dentro dela. Oro também por todo aquele que está doente, física ou emocionalmente, para que seja curado totalmente no nome de Jesus. Visita este lar e esta família, traga transformação para essa vida. Eu digo que esse vício não vai prosperar no caminho dessa pessoa. Nós quebramos o poder dos vícios, tudo aquilo que está roubando, destruindo e levando essa pessoa a caminhos de morte. Eu oro para que haja intervenção do Senhor agora. Fala com teus filhos, Pai. Que haja convicção do Espírito Santo para um novo tempo, uma nova vida, uma nova direção. Em nome de Jesus, eu apresento todos os pedidos de oração e peço um milagre de Deus. E nós declaramos ao mal, renda-se a Jesus Cristo e ao poder de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua casa. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. O Senhor é bom em todo o tempo. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, me ajude a compartilhar esta oração. Amanhã estaremos no 5º dia deste propósito. Escreva nos comentários: Senhor, dai-me sabedoria. Peça como diz a palavra. Amém? Meu irmão e minha irmã, se inscreva no nosso canal para não perder as próximas mensagens. Deixe a sua curtida. Que a graça e a paz de Deus te cubram nesta noite. Descanse, pois o seu Deus está no controle. Fiquem com Jesus e nos encontramos todos os dias, às 6 da manhã e às 21 horas. Deus te abençoe poderosamente. Amém.